Vamos lá, bom dia. Hoje é quarta-feira. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Hoje é dia 14 de junho de 2017. Hoje, assim, ontem, dia 13, não houve filmagem. Ontem eu precisei levar o carro no mecânico, então eu fui de carro até o mecânico me levou até a estação de trem. E aí eu fui de trem, metrô, até o trabalho. E na volta, é claro que eu podia ter filmado tudo isso, né? Essa maquininha tem os apetrechos lá pra gente fazer as filmagens do carro. Só que eu não quis, não estava afim. Cheirão de gasolina não é o meu, eu acho. Já chega isso no trabalho, né? Não trabalho no outro carro, né? E vamos lá. Hoje é véspera de feriado. Teremos um feriado prolongado. Quinta-feira, amanhã, dia 15, será dia de Corpus Christi. Ao pouco que eu entendo, que nem os 6 anos em colégio católico me fizeram entender, e eu era muito jovem para me preocupar muito com isso, é que esse feriado é o feriado, na prática, é o feriado da hóstia. Foi a criação, eles celebram esse feriado a questão do corpo de Cristo, corpo simbólico de Cristo. E é um ritual que cada vez que eu penso nisso, eu acho ele mais esdrúxulo, que é o fato de que a gente simbolicamente come o corpo de Cristo. Inicialmente simbolizado pela história de que houve uma ceia, uma última ceia antes da tortura e morte daquele rapaz, aonde ele deixou preconizado de que o pão, desde que abençoado, simbolizava o seu corpo. E ele o dá para que seja comido, para que seja comungado, né? Para que haja uma comunhão entre os corpos, né? E o vinho sendo o sangue, mas na verdade acho que não se dá, por motivos óbvios, o simbólico sangue de Cristo para as pessoas comerem, tomarem, mas a tradição, o ritual, o misticismo da hóstia tem essa origem, esse significado. Não pelo fato do catolicismo, mas pela completa falta de lógica ou coerência ou sei lá, é bem estranho para mim, hoje principalmente, a cada dia mais, é muito estranha essa tradição, esse rito, esse significado, para mim é bem esquisito mesmo. Eu não tenho dificuldade em dizer que eu não estou muito preocupado com o que isso quer dizer. E aí, né, cara, aquela coisa, né? É um feriado, simboliza, que comemora um simbolismo pura e simplesmente católico, não é de nenhuma outra religião. É um feriado nacional, é um feriado seguido em todo o território nacional. E não hoje, mas há muito tempo,
também utilizado por qualquer outra linha de religião. Porque é assim, sabe? Claro que todo mundo tem o direito de se manifestar, mas ninguém reclama de um feriado, né? Ainda mais nesse país, né? Você é louco? Você vai falar de um feriado? Pois é, cara, esse é um país laico. Deveria ser proibido haver feriados religiosos. Deveria ser proibido. Simples assim. Vamos parar com isso, que todo feriado religioso ele só serve pra gente descansar. Ninguém, proporcionalmente, percentualmente, na quantificação da população, ninguém pega a Sexta-feira Santa para ir lá, usar o dia para jejuar, para celebrar a paixão, celebrar a tortura e morte de alguém. Deixa isso para lá, deixa isso para lá. Nada, as pessoas descansam, as pessoas viajam, as pessoas curtem a vida. O meu fim de semana prolongado vai ser usado para correr atrás dos últimos detalhes para a festinha do meu nenezico, do meu filhinho, no sábado, festinha de aniversário dele. Ainda bem que tem, beleza. Se não tivesse, a gente daria um jeito. Mas o que eu estou colocando é que, assim, a gente ainda tem muito o que crescer porque isso deveria, eticamente, incomodar as pessoas. Isso deveria. Deveria levantar questões que a gente nem... Parece ser um pecado você falar sobre isso. Eu não vou usar esse espaço para isso, não. Na segunda-feira eu já fiz um desabafo. Fiz uma explanação sobre a minha indignação, sobre a minha decepção e desesperança com o ser humano, por causa daquele episódio maravilhoso no ABC, onde dois justiceiros resolvem tatuar uma imbecilidade na testa de um menino de 17 anos, perdido, troncho, que nem ele faz ideia do que significa isso na testa dele. Ele não faz ideia do que isso significa para um futuro. Não faz. Tão perdido é o moleque. Já disse isso, ele não merece minha dó, eu não consigo ter. Na verdade ele merece, mas eu não consigo ter. Mas cabe a mim combater qualquer instinto de achar isso bacana, bonito ou uma lição que alguém deveria sofrer na vida. E eu não aceito táticas talibanescas, técnicas de punição aramaicas, né? Hamurábicas. Aramaicas é ótimo. Então vamos lá. A última vez eu estava falando sobre a cronologia, minha cronologia profissional, e na verdade não é que ela parou, é porque durante bons meses, de abril até outubro de 2010, o meu trabalho foi mudar, foi vender a casa, foi procurar uma casa, foi tudo, foi correr atrás de tudo para me mudar, pra gente mudar para nossa casa. E foi até bom esse período de mudança e de não estar trabalhando, porque realmente me ocuparia muito do tempo, todo esse planejamento. E acabamos que no dia 30 de agosto de 2010, numa sexta-feira, nós fizemos a mudança, trouxemos nosso começo de vida juntos para cá, que inicialmente a Graça ficou muito triste. Eu também fiquei, eu adorava aquela casa, uma casa gostosa, confortável, espaçosa, num condomínio fechado no quilômetro 21 da Raposo.
mas ela não era para nós, principalmente com todos os contratempos que aconteceram ao mesmo tempo para a gente não conseguir mais lidar com ela. E toda a ajuda da minha família, principalmente do meu irmão, mas de toda a minha família, sempre, né? Sempre eles são do caramba comigo. Dando esse fôlego, essa força pra gente. Oh, meu Deus do céu, olha o que temos ali. Parece que são duas ambulâncias. Duas ambulâncias. Avião. E já devidamente instalados, já com seu mês e meio, 2, eu ainda continuo. Eu tive que mudar minha operadora em casa porque eu tinha a Oi e também a Oi no modemzinho, aquele tipo daquele é um modemzinho, parece um pendrive, mas é um conector de internet, né? Porque lá no condomínio esse tipo de coisa básica era muito ruim de se encontrar. E aí eu tive que mudei pra, acho que pra Vivo, Telefônica, sei lá. Embratel, acho que foi Embratel, durante um bom período foi Embratel. E é que ficou conseguindo, né? E chegamos em outubro, em setembro, na verdade, finalzinho de setembro. E meus cadastros, né, numa época que não era uma crise econômica do país, fui chamado por uma grande agência. Na verdade, eles são mais do que uma agência, eles são uma espécie de equipe de headhunters, né? Chamada Page Personnel, Michael Page, é um grupo, né? Grupo Michael Page, e essa específica consultoria era a Page Personnel. E fiz uma entrevista. Vou falar. Uma construtora, grande construtora, não é nenhuma dessas que nesse momento estão sendo investigadas pela Lava Jato. Por enquanto, pode ser que ela entre na parada, porque eu duvido muito que alguma grande construtora fica fora de paradas do governo, mas enfim. Localizada na Zona Sul, no final da Avenida Morumbi, aqui atrás, ó, por aqui. Me chamou. Eles tinham, olha, a BMW azul, não sei não, eu desconfio que estamos falando da mesma pessoa. Quando eu vejo a BMW azul, eu não vejo a Mercedes vermelha. Pode ser que tenha alguma coisa a ver. Os dois aqui são bem bacanas, estão loucos para que a ambulância alcance, né? E eu fui. E a vaga era uma vaga temporária de 6 meses. Para uma pessoa especialista em cargos e salários, tanto que o cargo era especialista em remuneração. E havia uma enorme urgência, porque eu ia substituir uma pessoa em licença maternidade que provavelmente logo depois saísse de férias. Uma pessoa de estrita confiança da empresa, da gerência. E essa pessoa, foi muito claro isso, de que não havia chance de efetivação para aquela vaga. E me perguntaram sobre isso. Mano, você desce mais um pouquinho. Caramba, mano, olha para trás, ó. Claro que ele vai parar, né? É lógico que ele vai parar. Agora você vai me esperar. E
me encaminharam para a vaga sem me falar salário. E fui para lá direto. Um dia estava bonito, mas estava ameaçando chuva desde manhã. Me encaminharam e fui lá conversar. Conversei diretamente com a menina que eu ia substituir e com a gerente de RH da área. Eu acho que era a Márcia. Não, eu não quero citar nomes. Não quero citar nomes porque infelizmente eu vou falar mal. Falei e voltei. Ok, muito obrigado, tudo de bom. Quando eu voltei já estava chovendo, tive que pôr capa de chuva, me encapotar todinho. A minha capa era uma merda porque ela molhava por dentro. Eu me lembro dos detalhes. Peguei a moto e vim embora para casa. Já morava aqui. No meio do caminho tocou o telefone. Parei rapidinho num posto de combustível. O cara vira pra mim. Era o cara da consultoria, da Michael Page. E ele disse que eu fui aprovado e que aí falou as condições. Era simplesmente sensacional. Era assim, era um salário. Eu acho que eu ganhava naquela época, em 2010, mais do que eu ganho hoje como gestor de recursos humanos da minha empresa. Era simplesmente assim do caralho. Bons benefícios, me deram até assistência médica durante aquele período. E, enfim, as condições contratuais eram sensacionais, era simplesmente sensacional. E assim, impecável, impecável, a empresa toda certinha, tudo direitinho, cheia de processos. Foi uma coisa bem legal porque eu conheci o aplicativo do Vagas.com. Eu lidava o dia todo com o aplicativo do Vagas.com. A empresa contratou esse serviço do Vagas que fazia o controle de cargos da empresa. E numa construtora a rotatividade é gigantesca. Você todos os dias trabalha 2, 3 horas para movimentar esses pedidos dos gerentes. Mandar para aprovação, fazer a aprovação inicial ou devolver para retificação ou anulação. Enfim, era um trabalho de análise relativamente complexo, não muito complexo, relativamente complexo só, que bastava conhecer um pouquinho de questão de orçamento e de sistema para lidar com isso. Essa era a minha atividade principal. E eu todos os dias fazia isso. E tinha outra coisa lá nessa empresa, que era simplesmente que eu me lembro e sinto o cheiro e o gosto, que era o café. Fumava na época. E, mano, aquele cafezinho parece que me fazia fumar mais. Que era muito bom. Era muito bom. Uma máquina lá, não sei qual é, uma máquina grande, grandona, fazia café, cappuccino, mas o café era divino, era sensacional. Tinha vontade de levar para casa. E aí vamos para a parte chata, né? O RH era composto pela gerente, por 4 meninas, provavelmente, assim, estamos falando de construtora, então continuo falando. Construtora é um puteiro no quesito de rotatividade. Tem déficit enorme de profissionais, a gente não sabe, mas tem. Porque as pessoas mudam de um lugar para o outro rapidamente. Uma construtora leva o engenheiro daqui para lá. Quanto você ganha? 6 mil. Ah, vou te dar 8 mil. O cara vai. Pega o mestre de obras daqui. Quanto você ganha? 4 mil. Tá bom, eu te dou 5,5. O cara vai. Então, é isso. Então é o tempo inteiro um roubando o cara do outro. O cara que volta para cá já trabalhou 6 vezes aqui.
durante períodos, 1 ano, trabalhou 2 anos, trabalhou 6 meses, enfim. E realmente isso requer um pouquinho de atenção no orçamento, no budget, né, dos centros de custo, das áreas, das obras, para você não deixar isso estourar ou perder o controle sobre isso. Então, assim, tudo isso gerava muito processo de seleção. Então a gente tinha 2 meninas só para processo de seleção, aplicação de testes. Eles aplicavam o famoso PI. E eu, quando eu entrei, fiz o PI. Eu pedi para a menina me passar o meu resultado, se ela pudesse. Ela disse que sim, mas nunca me passou. Eram essas 2 meninas. Era uma outra menina numa área mais treinamento e desenvolvimento. Era o Ricardo, que era um RH, essa parte meio admissão, meio controle de RH nas obras. Tinha muita obra no sul, então ele ficava muito em Porto Alegre. Voltava a cada 2, 3 semanas, passava uma semana aqui, voltava para Porto Alegre. Só para lembrar, tá? Na verdade, já era uma empresa envolvida com assuntos delicados do governo, porque um executivo da empresa, que eu não vou falar o nome, senão eu falo qual é a empresa, é só pesquisar, ele já estava sendo investigado e acusado de algum envolvimento ilícito com a campanha do Serra. Tá? Já era o segundo mandato do Lula, algumas coisas já tinham sido mais elucidadas em relação à desonestidade daquele governo também. Então o momento era esse, parece que esse cara chegou a ser preso, esse executivo da empresa. E volto aqui. E essa estrutura, e o Ricardo, gente boa demais, era esse cara que ia e voltava, fazia controles lá, fazia gestão de recursos humanos nas obras do Sul e na unidade, né, do Sul em relação às obras, e voltava. Então ele fazia tudo. Gente boa também. Também não, gente boa. Só que acontece um problema, eu não sei o que aconteceu. Eu senti na primeira hora de trabalho, do primeiro dia de trabalho, que me olharam diferente. Eu realmente não tenho problema em falar, putz, eu fiz uma besteira, tal, mas não deu tempo de eu fazer uma besteira. Não deu tempo. Sabe um lugar, não é que me trataram mal. Eu seria injusto se eu dissesse que me trataram mal. Todo dia me cumprimentavam, tinha algumas brincadeirinhas, tudo. E era só isso. Eu também não fazia questão de ser lambido por ninguém. Vamos deixar isso muito claro. Então, com exceção disso, o grande problema é que havia uma certa uma certa questão de assim, é necessário manter a distância com o Marcos. Eu me sentia uma pessoa não confiável para eles. Não sei porquê, eu trabalhava todos os dias. Vou dar um exemplo. Eu não preciso e nunca fiz questão, e aos 41 anos de idade, que na época eu tinha, eu não fazia questão e não precisava de festa de empresa. E eu fiquei nesse período de outubro a março, de outubro de 2010 a março de 2011. Então passou pelo período de festa de fim de ano da empresa, e era uma grande empresa. Tinha um evento super bambambam, não lembro aonde, mas era casa top de show da empresa. Todo o Brasil inteiro daquela construtora foi para lá aquele dia. A empresa mandou todo mundo para cá. E durante todo o período eu até ajudei em algumas coisas, de ajudar a colar panfleto, ajudar a pegar formulário, enfim. Nunca me falaram nada, se eu podia ou não ir, e eu não fazia a menor questão. Deixo isso muito claro. Eu nunca me senti chateado. Não, eles não estão me chamando. Nunca, nunca. Tá lá a patroinha, minha esposinha linda, maravilhosa, que não me deixa mentir. Mas a forma como eles fizeram foi bem feia, besta.
Rolou tudo até o dia. E naquele dia a empresa trabalharia até as 2 da tarde. E depois todo mundo iria pro evento. Uma quinta ou numa sexta-feira, não sei. Alguns dias antes do Natal daquele ano, de 2010. E às 1 para as 2, quando a última menina eu estava ali trabalhando. A última menina do RH, em meio a toda a correria, todo mundo brincando um com o outro, todo mundo combinando aonde iam se encontrar, ou na casa de quem iriam se arrumar, né? Porque mulher tem muito disso, né? Ela vira pra mim às 5 para as 2 e fala: Marcos, ó, a Márcia mandou falar, desculpa, tá, mas não dá pra você ir, você é temporário, né? Eu disse: não, beleza, tranquilo, tranquilo. Eu não fiquei chateado por não ir, fiquei chateado por esse desleixo de virar pra mim e falar isso dessa forma nesse momento, assim, de uma insensibilidade enorme. A menina não tinha nada a ver com isso, mas era mais uma continuidade dessa distância que eles queriam me manter e dessa impressão que eles me passaram de que eles me queriam muito longe dali. E era isso, pronto. Uma outra coisa, também nesses dias, chegaram as cestas básicas, as cestas de Natal, a empresa comprou cesta de Natal para todo mundo. E eu também não faço questão, eu tinha um ótimo salário. Eu não precisava de cesta básica. Naquele período, a gente viveu confortavelmente. Não deu para guardar dinheiro, mas deu para, sabe, até pagar algumas dívidas, algumas coisas, refazer. Porque o salário era muito bom. Era mesmo muito bom. Há umas semanas atrás eu ainda tive mais um ganho financeiro de um negócio que aconteceu lá. Mas, mais uma vez, aquela coisa de desprezar. Um dia, tinha um rapaz lá, eu não me lembro o nome dele, não sei se era Toninho, Antônio Carlos, não me lembro. Ele era um faz-tudo da área administrativa. Ele desde tirava xerox, trazia material de escritório, levava... Ele fazia tudo. Ia a algum lugar levar um documento, alguma unidade, voltava, usava os motoristas da empresa, enfim. Era um faz-tudo. Um menino de confiança, não só do RH, mas da área de back-office, da área administrativa. Ele me chama: Marcos, você me ajuda a trazer umas cestas? Era resto de cesta. Todo mundo já tinha ganho e tinha muita. Era para levar de um lugar lá da distribuição para um porão lá, para guardar. Eu sei que ele fez assim: você já ganhou a sua? Eu falei: não precisa, Toninho, tá tudo bem. E ajudei ele, a gente foi lá, carregou as caixas, tudo. Não, poxa, sacanagem da empresa, porque na verdade nós vamos doar isso aqui um pouco para as meninas da faxina, que era terceirizada, e um pouco para alguma instituição. Eu falei: ótimo, vai doar para quem precisa. Novamente eu fiquei sem, assim, a questão é que o Toninho, um cara de serviços gerais da empresa, estava tocando no assunto comigo. Por que não antes? Por que não alguém de recursos humanos? Eu não estou falando do fiscal, não tem nenhum problema com o fiscal. Mas eu estou falando de uma área que tem que ser humana. Alguém de lá, em algum momento antes, muito antes, fala assim: mas infelizmente a gente não tem na política de poder dar uma cesta para você. Ok. Eu não precisava, eu realmente não fiz questão, não queria, mas a forma como eles fizeram essas coisas, assim, foi o recursos humanos mais desumano que eu já trabalhei. Eu não saí: meu Deus, eu estou machucado. Não, cara, eu já passei disso há muito tempo. Só que eu me chateei sim, porque outras pessoas com uma maturidade diferente da minha, não estou dizendo que eu sou muito bom, com vivências diferentes e com valores diferentes, iam ficar muito putas com ele. Muito putas. Um dia o Ricardo, esse que trabalhava no Sul, a gente batendo papo durante o dia de trabalho, e a gente acabou, ele falou: vamos almoçar. Aí fui almoçar com ele.
Contei pra ele. A única pessoa que eu abri. A única pessoa que eu abri essa questão. Falei pra ele. Ele ficou abismado, ele nunca tinha notado, não percebeu. Tanto que hoje ele tá no meu LinkedIn. Gente boa pra caramba. Mas ele ficou abismado, ele falou, nossa, realmente não dá pra entender por quê. Se você tá falando, a gente entende e tal. Isso foi já no fim do meu contrato. As coisas boas dali da Colômbia é que, assim, primeiro, eu trabalhava 2 horas por dia, não mais do que isso. Eu chegava às 8 da manhã, ou às 9, às 8 e pouco. Acho que o horário era às 9, mas eu chegava bem antes. Por causa de trânsito, na região do Morumbi, ali é muito trânsito. E o resto do dia eu não fazia nada. Mas é claro o que eu fiz. Eu baixei livros de PDF e fiquei lendo. Li bastante livro, li Saramago, li Veríssimo, li bastante. Passei os 6 meses, 5 meses e meio mais ou menos, lendo. E assim, não dava pra dizer que eu estava navegando na internet, nada disso. Eu só entrava, fazia isso e saía. E a segunda coisa boa, maravilhosa, foi que foi lá que eu consegui comprar a minha CBR 450 SR, a moto dos meus sonhos. Consegui ficar 3 anos aí com a motoca, mais de 3 anos. E foi fácil porque eu estava confortável. Eu não gastei quase nada comprando ela. Mas precisou de documentação, precisou de uma porção de coisas que consegui melhorar. Eu saí de lá bem melhor do que eu entrei. Eu cheguei a conseguir fazer. Emitimos os termos da casa, de quitação. Depois eu vou contar isso na próxima. Mas foi um lugar onde financeiramente foi tudo muito correto, correto até demais. Não só financeiramente, mas que o tratamento, a relação foi o lugar mais esquisito que eu já trabalhei, só para terminar. No último dia era para rolar mais uns 2 dias para eu repassar o trabalho para a menina, ela voltou, para eu repassar o trabalho para ela. Só que eu tinha feito tudo tão direitinho, por isso que eu coloco que não era uma questão de competência ou de alguma coisa que eu fazia errada. Que em meia hora eu passei de volta, ó, tá aqui o arquivo, da forma como você falou, tá tudo aqui na ordem que você sempre deixou. Tá aqui a planilha, assim, a atualização foi feita dessa forma, e tá aqui o sistema, assim, beleza. Pronto, acabou. Deu 2 horas da tarde, a Márcia, a gerente, sentou na minha frente e falou, olha, Marco, muito obrigado, tá? Por tudo, não precisa mais vir não, tá bom? Pode voltar pra agência, eu tô comunicando eles. Tá bom, obrigado. Eu não esperava nada muito melhor do que isso. Um abraço, até mais.